Então, fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, gente. Bom, como vocês podem ver, já estou no aeroporto Santos Dumont, né, para essa viagem, para mais um jogo do nosso Vasco, primeiro jogo do Vasco no ano, e você vai acompanhar ao vivo aqui no canal Vasco Connection. Não perca tempo, já se inscreve aqui, deixe o seu like também, seu like ajuda e ajuda demais no crescimento aqui do canal, e vamos com tudo. Temos assuntos importantes, vamos falar sobre o nosso rival, né, o Atlético Mineiro, enfim, que deve sofrer algumas modificações. O técnico Maurício Barbieri deu algumas declarações importantes, falando sobre o jogo, sobre a preparação do Vasco também, e tem contratação no Vasco, né, contratação aí praticamente fechada, vamos falar sobre isso também. Claro, eu peço sempre a sua opinião aqui embaixo. Gente, começando sobre o jogo, né? Daqui a pouco eu estarei no Mineirão, ainda daqui a pouquinho você vai acompanhar esse pré-jogo comigo, então fica atento, fica ligado. Desculpa pela iluminação e o barulho de fundo aqui. Então, o Vasco entra em campo amanhã, né, no sábado, para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Uma equipe muito forte, teve muita dificuldade agora na Libertadores, né, para vencer o seu adversário, mas é uma equipe difícil, uma equipe forte e que deve, enfim, sofrer algumas alterações, mas o Paulinho foi confirmado, vai para o jogo. Paulinho, que começou no Vasco, que enfim, que o empresário dele levou lá para o Atlético, o Carlos Leite. Enfim, o Paulinho é um grande jogador, sabemos da qualidade do Paulinho, então temos que ficar atento, tem que ficar ligado, o Barbieri tem que ficar ligado nesse jogador, que é diferenciado, é profissional. O coração é vascaíno, não tem muito disso comigo não. Eu acho que o menino é profissional, está jogando no Atlético Mineiro, e quem tem que fazer a parte, né, é o Vasco, ponto. Isso aí não tem dúvida de que, sabe, o Vasco vai ter que jogar muita bola, independente do Atlético Mineiro que vai entrar em campo. Bem desfalcado, não bem desfalcado, é Vasco e Atlético Mineiro, é a estreia de Brasileirão, e eu, Eduardo, já deixo aqui a minha opinião, acredito na vitória do Vasco, 2-0. Sobre o Vasco, o treinamento do Vasco. Bom, assistindo a coletiva de imprensa do técnico Maurício Barbieri, eu entendi a seguinte questão: o Maurício Barbieri, ele preparou o Vasco, né, para esse confronto contra a equipe do Atlético Mineiro, vou repetir o horário aqui, às 21 horas desse sábado, e chamou a atenção a chamada dele para o Luca Orellano. O que me parece, né, vou deixar aqui minha opinião, que o Orellano, ele foi preparado para o Campeonato Brasileiro, ele deu muito destaque para ele, dizendo que ele pode atuar pela ponta e também pelo meio. Marlon Gomes também, ele destacou muito o trabalho do Marlon Gomes, dizendo que o Marlon Gomes pode jogar próximo dos atacantes, até voltando desculpa, para recompor um pouquinho. Ou seja, ele vai utilizar, deixou claro que ele vai utilizar esses dois jogadores. Eu jogaria com esses dois jogadores, eu deixei minha opinião 1000 vezes sobre isso aqui. Acho que o Andrei Santos não estava bem, não voltou bem para o Vasco, não voltou focado, essa é a palavra correta, eu não estou aqui para passar pano. O Andrei Santos não voltou com aquele Andrei Santos que surgiu no Vasco. Então, parece que a cabeça dele está lá no Chelsea, né? Ele está no Vasco e a cabeça dele está no Chelsea. Então, para esse jogo aí, tem o Jair, que, né, tem lei do ex do lado de lá com o Paulinho, mas tem lei do ex do lado de cá também com o Jair, que joga agora pelo Vasco. E vai entrar em campo com sangue nos olhos. O Jair é um cara muito profissional. Voltando aqui nesse assunto, e você vai perguntar, Eduardo, mas qual Vasco você escala? Eu escalaria um Vasco diferente. Eu jogaria com, apesar do Barbieri ter falado que ele treinou muitas variações, repetições e tal, beleza, zero problema. Agora, qual tipo de variação que ele fez? Eu queria muito entender se ele vai jogar com, um exemplo, com o Rodrigo, que é um jogador de marcação, com o Jair, que é um jogador que sai mais para o jogo, marca e sai para o jogo, com o Marlon Gomes, que cria muitas jogadas, com, um exemplo, o Orellano fazendo a função de camisa 10 e jogando com dois atacantes, Alex Teixeira e o Pedro Raul, entendeu? Mas Barraria, você não gosta? Não é que eu não gosto do PEC, muito pelo contrário, eu gosto do PEC, o PEC está sendo muito importante nesse campeonato carioca, só que eu estou deixando a minha opinião segura, porque parece que o Vasco não cria tanto um jogador centroavantão, que é o Pedro Raul. O Gabriel Peck não ganha a posição do Alex Teixeira. O Alex Teixeira está acima do Gabriel Peck. Então, estou deixando a minha opinião sobre a questão envolvendo Alex Teixeira ou Gabriel Peck. Eu prefiro Alex Teixeira hoje. Eu vi alguns comentários aqui, a galera, você não gosta do Peck. Não tem nada disso. Pelo amor de Deus, isso é futebol. Você deixa a sua opinião, eu deixo a minha, sobre o time do Vasco que vai a campo contra o Atlético Mineiro.
que é uma equipe forte. Então, foi isso que eu quis dizer, estou respondendo isso aqui, porque é complicado. Algumas pessoas, pô, você está falando do PEC, está cornetando o cara está jogando bem, mas vou repetir, entre ele e o Alex Teixeira, eu fico com o Alex Teixeira jogando no ataque, tá certo? Bom, eu vou falar sobre contratações, eu sei que muita gente cornetou, e assim, Matheus Cocão, volante do Náutico, né? Jogador de marcação, que não é muito bem quisto pela torcida do Náutico. O Vasco está pagando cerca de 300 mil, né, para o Náutico pelo empréstimo, e o jogador, se o Vasco resolver comprar o jogador, mais de 2 milhões de reais. Bom, querem a minha opinião, né? O Vasco, por conta da contusão do De Luca, o Vasco está corrigindo essa questão. O De Luca se machucou, como vocês sabem, e o Vasco estava buscando um volante, enfim, tipo, do nível do De Luca ali, não gastar muito dinheiro, apesar de eu estou achando muito dinheiro aqui pelo Matheus Cocão, né? E assim, gente, uma interrogação, não sei, não vou falar que vi bons lances do cara, mas vi lances também que ele errou, saída de bola, enfim, é um jogador que marca muito também, faz muitas faltas, enfim, é um jogador de pegada, né? Tipo o Rodrigo, né? É bem parecido com o Rodrigo. Acho que o Rodrigo está bem acima dele, estou sendo muito sincero aqui, Rodrigo bem acima dele. Joga de primeiro volante, faz essa função da volância ali do meio campo do Vasco, até porque o Vasco, como segundo volante, tem bastante opções, né? Marlon Gomes, Jair, Andrei Santos. Eu acho que essa posição do segundo volante, o Vasco vai precisar corrigir correndo, né? É o Cuejar, o Paulo Brax disse que gosta do Cuejar, então vai atrás, negocia logo, porque o Campeonato Brasileiro vai ser forte, vai ser pegado, né? E sendo muito sincero aqui, sendo crítico também, tudo que a torcida não esperava era Matheus Cocão, né? Eu tinha um Terãs para fazer uma proposta, o Vasco tem a prioridade na compra do Terãs, a gente não entende o porquê de muitas coisas, né? Tá certo, mas por que não tentou? Ou essa conversa fiada vai ficar rolando por aí? Porque a gente está aqui para apurar, a gente está aqui para respeitar o torcedor e levar a notícia até o torcedor. Essa é que é a grande realidade. Então, essa função aqui, a função do canal é essa, né? É essa, de levar e entregar o melhor para o torcedor vascaíno. Eduardo, mas vai ser difícil a questão dessas novas contratações, desses novos nomes. Tem gente falando aí no Felipe Coutinho, tem gente falando aí no Alan para o meio do ano, entendeu? Então, assim, vamos ficar atento também a todas as notícias, porque não é fácil e o Vasco tem que trazer essa cereja do bolo. O Vasco tem que trazer realmente um jogador robusto para jogar nesse meio campo, para jogar nesse time. Não estou falando aqui de jogador para vender camisa não, gente. Eu tenho que pensar primeiro no Vasco. Vender camisa, você contrata, enfim, o Ibra, que está parando também de jogar. Eu estou falando aqui de um jogador robusto, um jogador pesado, um jogador grande, sabe? Tipo, que vai dar resultado no campo. Felipe Coutinho, um deles. Eu acho que o Coutinho resolveria o problema do Vasco ali no meio campo. Agora, é claro que é uma situação, é uma escolha do atleta, passa pela escolha do jogador. Coutinho quer jogar no Vasco? Quer vir jogar no Vasco? Aí beleza, Cuejar, a mesma coisa. O Vasco já teria aí tipo um salário desenhado para o Cuejar. Já é diferente, seria uma compra de um jogador que vai preencher essa lacuna no meio campo do Vasco também, porque tem muita qualidade. O Flamengo também quer, e o Vasco tem que disputar com o Flamengo, o Vasco tem que disputar com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, essas contratações. O mercado hoje, gente, só para vocês entenderem, enxergam o Vasco, graças a Deus, com bons olhos, coisa que não acontecia há anos. Então, realmente, as coisas mudaram dentro do nosso clube, vamos ficar atentos, sim, vamos ficar ligados, né? Não tem nada fácil para o Vasco, mas o Vasco mudou de patamar, financeiramente falando, tá certo? Então, daqui a pouco estarei no Mineirão, fica atento, vamos fazer live ao vivo, mostrando o Mineirão para vocês, vamos trazer sempre em primeira mão todas as notícias desse clássico, o clássico nacional, entre Vasco e Atlético Mineiro. Vamos com tudo para cima do Atlético, sim, vamos acreditar no nosso Vasco, é importante demais essa largada, né, do Campeonato Brasileiro. E é isso. Bom, e tem, para finalizar o assunto aqui, tem cupom promocional aqui no canal, tá? Aqui embaixo, fixado no primeiro comentário aqui do link, aqui, tem um link aqui, na verdade, da 1xBet, tá? A maior casa de apostas do mundo, né? Patrocinadora aqui do canal.
clica aí, enfim, se inscreve na 1xBet, utilizando o cupom aqui do canal Vasco Connection, e dobre o valor do seu primeiro depósito. 100 vira 200, 200 vira 400 e por aí vai embora, beleza? Vai lá na 1xBet utilizando aqui o cupom promocional do canal Vasco Connection, tá certo? Então é isso, até daqui a pouco no Mineirão, já para mostrar as primeiras imagens da nossa querida Minas Gerais, né? Lugar maravilhoso, dos meus familiares e tudo mais, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Isso aqui é Vasco da Gama e saudações vascaínas.